Citação de abertura do capítulo. O primeiro contrato, mencionado frequentemente pelos Candra, era originalmente apenas uma série de promessas feitas pela primeira geração ao Senhor soberano. Eles escreveram essas promessas e, ao fazê-lo, codificaram as primeiras leis dos Candra. Estavam preocupados em se autogovernar independentes do Senhor soberano e de seu império. Então, levaram o que havia escrito para ele, pedindo aprovação. Ele ordenou que fosse gravado em aço e, em seguida, rabiscou pessoalmente sua assinatura no final. Esse código era a primeira coisa que um Candra aprendia ao despertar de sua vida de espectro das brumas. Continha mandamentos para que se respeitasse as gerações anteriores, direitos jurídicos simples concedidos a cada Candra, disposições para a criação de novos Candra e a exigência de dedicação fundamental ao Senhor soberano. O mais perturbador era que o primeiro contrato continha uma cláusula que, se invocada, exigia o suicídio em massa de todo o povo Candra. Capítulo 11. Campar se inclinou para a frente em seu púlpito, os ossos vermelhos e cristalinos cintilando à luz do lampião. Muito bem, então, Tensum, traidor do povo Candra. Você exigiu este julgamento. Faça sua defesa. Tensum respirou fundo. Era tão bom poder fazer isso novamente. E abriu a boca para falar. Diga para eles, Campar continuou desdenhoso. Explique, se puder, por que matou um dos nossos, outro Candra. Tensum ficou paralisado. A Gruta da Confiança estava em silêncio. As gerações de Candra eram comportadas demais para agitar-se e fazer barulho como uma multidão de seres humanos. Estavam sentados com seus ossos de pedra, madeira ou até mesmo metal, esperando a resposta de Tensum. A pergunta de Campar não era uma pela qual ele estivesse esperando. Sim, eu matei um Candra, Tensum confessou, nu e com frio na plataforma. O que não é proibido. Precisa ser? Campar questionou, apontando para ele. Seres humanos matam uns aos outros. Colós matam uns aos outros. Mas eles não são de ruína. Nós somos de preservação, os escolhidos do próprio Pai. Não matamos os nossos. Tensum fez uma careta. Era uma linha estranha de questionamento. Por que perguntar isso? Indagou-se. Minha traição de todo o nosso povo certamente é um pecado mais grave que o assassinato de um de nosso povo. Fui obrigado pelo meu contrato, Tensum disse com franqueza. Você deve saber, Campar. Foi você quem me designou para o homem Strath Venturi. Todos sabemos que tipo de pessoa ele era. Não era diferente de qualquer outro homem. Um segundo soltou. No passado, Tensum teria concordado. Ainda assim, ele sabia que havia alguns seres humanos, ao menos, que eram diferentes. Havia traído Vin e, mesmo assim, ela não o odiara por isso. Ela entendera e fora clemente, mesmo que já não fossem amigos, mesmo que ele não tivesse cultivado um imenso respeito por ela. Aquele momento teria bastado para que ela merecesse sua lealdade devota. Ela contava com ele, mesmo que não soubesse disso. Tensum se impertigou um pouco, encarando Campar nos olhos. Fui designado ao homem Strath Venturi por contrato pago, continuou.
Ele me entregou aos caprichos de seu filho deturpado, Zane. Foi Zane quem ordenou que eu matasse o Candra Orshur e tomasse seu lugar para que eu pudesse espionar a mulher Vin. Houve alguns sussurros à menção do nome. Sim, vocês ouviram falar dela. Aquela que assassinou o pai. Ele pensou. Então você fez o que esse Zane ordenou? Campar perguntou em voz alta. Matou outro Candra? Assassinou um membro de sua geração? Acha que gostei disso? Orshur era meu irmão de geração, um Candra que eu conhecia há 700 anos. Mas o contrato... Proíbe assassinato, Campar completou. Proíbe assassinato de seres humanos, Tensum falou. E a vida de um Candra não vale mais que a de um homem? As palavras são específicas, Campar. Tensum respondeu com rispidez. Eu as conheço muito bem, ajudei a escrevê-las. Nós dois estávamos lá quando esses contratos de serviço foram criados, usando o primeiro contrato como modelo. Eles nos proíbem de matar seres humanos, mas não uns aos outros. Campar se inclinou para a frente outra vez. Você tentou discutir com o tal Zane? Sugerir talvez que ele mesmo deveria executar o assassinato? Ao menos tentou se eximir da morte de um dos nossos? Não discuto com os meus mestres, e certamente não queria dizer ao homem Zane como matar um Candra. A instabilidade dele era bem conhecida. Então não discutiu, Campar confirmou. Simplesmente matou Orshur e em seguida tomou seu lugar fingindo ser ele. É o que fazemos, Tensum disse frustrado. Tomamos o lugar dos outros, agindo como espiões. Esse é o objetivo central do contrato. Fazemos essas coisas a seres humanos, retrucou o outro da segunda geração. Este é o primeiro caso em que um Candra foi usado para imitar outro. E é um precedente perturbador que você abriu. Foi brilhante, Tensum pensou. Odeio Zane por me obrigar a fazer isso, mas ainda posso ver a genialidade na ideia. Vin nunca suspeitou. Quem suspeitaria? Você deveria ter se recusado a executar tal ato, Campar insistiu. Deveria ter retirado o esclarecimento do seu contrato. Se mais humanos começarem a nos usar dessa maneira para matar uns aos outros, poderíamos ser extintos em uma questão de anos. Você traiu a todos nós com sua imprudência, outro comentou. Ah, Tensum pensou. Então esse é o plano deles. Eles me estabelecem como traidor primeiro para tirar a credibilidade do que eu disser depois. Ele sorriu. Era um Candra da terceira geração. Era hora de começar a agir de acordo. Eu nos traí com minha imprudência? Tensum questionou. E quanto a vocês, gloriosos Candras da segunda? Quem foi que permitiu que um contrato fosse designado ao próprio Kelser? Vocês deram um servo Candra exatamente para o homem que estava planejando matar o pai. Campar enrijeceu como se tivesse sido estapeado, o rosto translúcido contorcido de fúria à luz azul do lampião. Não cabe a você fazer acusações, terceiro. Parece que mais nada cabe a mim, Tensum disse, a nenhum de nós agora que o pai está morto. E não temos direito de reclamar, pois ajudamos para que isso acontecesse. Como saberíamos que esse homem teria êxito quando outros não tiveram? Bradou um Candra da segunda geração. Ele pagou tão bem que... Campar interrompeu o outro com um aceno firme.
Não era bom que os segundos ficassem na defensiva. No entanto, Hunfur, o Candra que havia falado, não se encaixava de fato com os outros de sua geração. Era um pouco mais estúpido. Você não deve falar disso. Terceiro, Campar disse, apontando para Tensum. Como posso me defender se não puder? Você não está aqui para se defender, Campar interrompeu. Isso não é uma audiência. Você já admitiu sua culpa. É um julgamento. Explique seus atos e deixe que os da primeira geração anunciem seu destino. Tensum ficou em silêncio. Não era hora de forçar os limites. Ainda não. Agora, isso que você fez ao tomar o lugar de um dos seus irmãos é ruim o bastante. Precisamos continuar a falar, ou você já aceita seu julgamento. Nós dois sabemos que a morte de Orshur pouco tem a ver com o motivo de eu estar aqui. Muito bem, vamos prosseguir então. Por que você não diz aos da primeira geração por que, se é um Candra tão obediente, rompeu o contrato com seu mestre, desobedecendo a seus interesses e ajudando sua inimiga? A acusação de Campar ecoou no salão. Tensum fechou os olhos, pensando naquele dia, há mais de um ano. Lembrou-se de se sentar em silêncio no chão da fortaleza Ventry, assistindo à luta de Zane e Vin. Não fora uma luta. Zane estava queimando Ation, que o tornava praticamente invencível. Zane estivera brincando com Vin, jogando com ela e zombando. Vin não era mestra de Tensum. Tensum havia matado Candra dela e tomado o seu lugar, espionando-a por ordem de Zane. Ele havia sido mestre de Tensum. Ele detivera seu contrato. Mas, contrário a todo o seu treinamento, Tensum ajudara Vin, e ao fazê-lo, revelara para ela o grande segredo dos Candra, sua fraqueza, que um alomântico podia usar seus poderes para tomar completo controle do corpo de um Candra. Os Candra serviam seus contratos para manter esse segredo. Tornavam-se serviçais para não acabarem escravos. Tensum abriu os olhos para a câmara silenciosa. Era o momento para o qual havia se planejado. Eu não rompi meu contrato. Campar bufou. Não foi o que disse quando veio a nós um ano atrás, terceiro. Eu contei o que aconteceu, Tensum retrucou, impertigando-se. O que eu disse não foi mentira. Ajudei Vin em vez de Zane. Em parte por conta de meus atos, meu mestre acabou morto aos pés dela, mas não rompi meu contrato. Você está insinuando que Zane quis que você ajudasse a inimiga? Não, Tensum afirmou. Eu não rompi meu contrato porque decidi cumprir um contrato maior, o primeiro contrato. O pai está morto. Um dos da segunda esbravejou. Como poderia cumprir nosso contrato com ele? Ele está morto, é verdade, mas o primeiro contrato não morreu com ele. Vin, a herdeira do sobrevivente, foi quem matou o Senhor Soberano. Ela é nossa mãe agora. Nosso primeiro contrato é com ela. Ele esperava clamores de blasfêmia e condenação. Em vez disso, recebeu um silêncio chocado. Campar, estupefato, ficou paralisado atrás de seu púlpito de pedra. Os membros da primeira geração continuaram em silêncio, como de costume, sentados em suas alcovas sombrias. Bem, Tensum pensou, acredito que isso significa que eu devo continuar. Eu tive que ajudar a mulher Vin. Não podia deixar Zane matá-la, pois tinha uma obrigação para com ela.
uma obrigação que começou no momento em que ela tomou o lugar do pai. Campar finalmente retomou a voz. Ela? Nossa mãe? Ela matou o Senhor Soberano. E tomou seu lugar, Tensum afirmou. Ela é uma de nós, de certa forma. Que disparate! Eu esperava justificativas, Tensum. Talvez até mentiras, mas essas fantasias, essas blasfêmias? Você viu o mundo recente, Campar? Tensum questionou. Chegou a deixar a terra natal no último século? Entende o que está acontecendo? O pai está morto. A terra está revoltosa. Enquanto retornava para a terra natal 1 ano atrás, vi as mudanças nas brumas. Elas não se comportam mais como antes. Não podemos continuar como estamos. A segunda geração pode ainda não ter percebido, mas ruína chegou. A vida vai terminar. O tempo que os portadores do mundo anunciaram, talvez o tempo da resolução, chegou. Você está delirando, Tensum. Esteve entre os seres humanos por tempo... Diga a eles o porquê de tudo isso, Campar. Tensum interrompeu, levantando a voz. Por acaso não deseja que meu verdadeiro pecado seja conhecido? Não quer que os outros ouçam? Não force isso, Tensum, Campar disse, apontando novamente. O que você fez já é ruim o suficiente. Não... Eu contei para ela. Tensum interrompeu novamente. Contei nosso segredo. No final, ela me usou, como os alomânticos do passado. Ela tomou o controle do meu corpo, usando a falha, e me fez lutar contra Zene. Foi isso que fiz. Traí a todos nós. Ela sabe e tenho certeza de que contou a outros. Logo, todos eles saberão como nos controlar. E sabem por que eu fiz isso? Não é o objetivo desse julgamento eu falar sobre meus motivos? Tensum continuava a falar, apesar de Campar tentar sobrepor-se a ele e interromper seu discurso. Fiz isso porque ela tem o direito de saber nosso segredo, Tensum gritou. Ela é a mãe. Ela herdou tudo que o Senhor Soberano tinha. Sem ela não temos nada. Não podemos criar bênçãos nem novos Kandras sozinhos. A confiança é dela agora. Deveríamos ir a ela. Se é realmente o fim de todas as coisas, então a resolução logo virá. Ela vai... Chega! Campar urrou. A câmara ficou em silêncio novamente. Tensum se empertigou, ofegante. Por 1 ano, preso em seu fosso, ele planejou como anunciar aquela informação. Seu povo passara 1000 anos, 10 gerações, seguindo os ensinamentos do primeiro contrato. Mereciam ouvir o que havia acontecido com ele. E ainda assim parecia tão inadequado simplesmente berrar a verdade como um ser humano enfurecido. Alguém de seu povo realmente acreditaria nele? Aquilo faria alguma diferença no fim das contas? Você, como acabou de confessar, nos traiu, Campar disse. Rompeu o contrato, assassinou um membro de sua geração e contou a um ser humano como nos dominar. Você exigiu um julgamento, que ele venha. Tensum se virou em silêncio, erguendo os olhos na direção das alcovas, onde os membros da primeira geração observavam. Talvez eles vejam a verdade no que eu digo. Talvez minhas palavras os choquem. E eles percebam que precisamos oferecer nossos préstimos a Vin, em vez de simplesmente ficar nessas cavernas e esperar enquanto o mundo acaba ao nosso redor. Mas nada aconteceu, nenhum movimento, nenhum som. Às vezes, Tensum se perguntava se alguém ainda vivia lá em cima. Fazia séculos que não se dirigia a um membro da primeira geração.
Eles limitavam as comunicações estritamente aos da segunda. Se ainda estavam vivos, nenhum deles aproveitou a oportunidade para oferecer clemência a Tensum. Campar sorriu. A primeira geração ignorou sua defesa terceiro. Portanto, como seus servos, nós da segunda geração faremos o julgamento em nome deles. Sua sentença será proferida em 1 mês. Tensum franzeu a testa. 1 mês? Para que esperar? De qualquer forma, estava tudo acabado. Ele inclinou a cabeça suspirando. Dissera o que precisava. Os Kandra agora sabiam que seu segredo havia sido revelado. Os segundos não mais podiam esconder esse fato. Talvez suas palavras inspirassem seu povo a fazer algo. Tensum provavelmente jamais saberia. Citação de abertura do capítulo. Obviamente, Heshik mudou o poço da ascensão de lugar. Foi muito inteligente da sua parte, talvez a coisa mais sagaz que tenha feito. Ele sabia que o poder retornaria ao poço um dia, pois uma força como aquela, a força fundamental pelo qual o próprio mundo se formou, não se extingue simplesmente. Pode ser usada e, portanto, espalhada, mas sempre se renovará. Então, sabendo que os rumores e histórias persistiriam, Heshik mudou a própria paisagem do mundo, pôs montanhas no que se tornaria o norte e chamou o lugar de Terris. Em seguida, aplainou sua verdadeira terra natal e construiu ali a capital de seus domínios. Construiu seu palácio ao redor daquela sala, no coração dela. A sala onde meditaria, a sala em que era uma réplica de sua antiga cabana em Terris. Um refúgio criado nos últimos momentos que lhe restavam antes de seu poder se esgotar. Capítulo 12. Estou preocupada com ele, Elend. Vin disse, sentando-se em seu saco de dormir. Com quem? Elend perguntou, tirando os olhos do espelho. Com Sazed? Vin assentiu. Quando Elend acordou do seu cochilo, ela já estava em pé, de banho tomado e vestida. Elend se preocupava com ela às vezes, pois Vin exigia demais de si mesma. Ele se preocupava mais agora, porque também era um nascido das brumas e sabia das limitações do peltre. O metal fortalecia o corpo, permitindo que se postergasse a fadiga, mas isso tinha um preço. Quando o peltre se exauria ou era desativado, a fadiga voltava, caindo sobre a pessoa como o despencar das pedras de um muro. Ainda assim, Vin não esmorecia. Elend também estava queimando o peltre, levando o próprio corpo ao limite, mas ela parecia dormir 2 vezes menos. Era mais resistente que ele, forte de maneiras que Elend nunca sonhara em ser. Sazed vai superar seus problemas, falou enfim, voltando a se vestir. Não deve ser a primeira vez que ele perde pessoas queridas. É diferente, Vin retorquiu. Conseguia vê-la no reflexo, sentada atrás dele, com as pernas cruzadas em suas vestes simples. O uniforme branquíssimo de Elend era o extremo oposto. Reluzia com seus botões de madeira pintados de dourado, intencionalmente feitos com um mínimo de metal neles para que não fossem afetados por alomancia. O traje em si fora feito com um tecido especial que tornava mais fácil a tarefa de escovar para tirar cinzas. Às vezes ele se sentia culpado por todo o trabalho que dava para parecer régio. Era necessário, porém, não por vaidade, mas pela imagem que precisava passar. A imagem pela qual seus homens marchavam para a guerra. Em uma terra de escuridão, Elend vestia branco e se tornava um símbolo.
Diferente? Questionou, abotoando as mangas do casaco. O que há de diferente na morte de Tynduil? Ela pereceu durante o ataque a Lutadel, como Trevo e Doxon. Você matou meu pai naquela batalha e eu decapitei meu melhor amigo pouco antes. Todos nós perdemos pessoas. Ele mesmo disse algo parecido, Vin comentou, mas é mais que apenas uma morte para ele. Acho que Sazed vê uma espécie de traição na morte de Tynduil. Ele sempre foi o único de nós que tinha fé. De alguma forma, perdeu isso quando ela morreu. O único de nós que tinha fé? Elend perguntou, pegando da mesa um broche de madeira pintado de prata e prendendo-o ao casaco. O que acha disso? Você pertence à Igreja do Sobrevivente, Elend, mas não tem fé. Não como Sazed tinha. Era como se ele soubesse que tudo acabaria bem. Ele confiava que havia algo olhando pelo mundo. Ele vai superar. Não é apenas ele, Elend. Brisa está exagerando nas tentativas. Como assim exagerando? O imperador perguntou, parecendo entretido. Ele vem empurrando as emoções de todo mundo, empurrando demais, tentando deixar os outros felizes e rindo com exagero. Está com medo, preocupado, tenta compensar isso e exagera. Elend sorriu. Você está ficando pior que ele, lendo emoções alheias e dizendo a eles como estão se sentindo. São meus amigos, Elend, eu os conheço. E ouça o que eu digo. Eles estão desistindo, um a um. Estão começando a pensar que não podemos vencer essa. Elend fechou o último botão e em seguida se olhou no espelho. Às vezes ele ainda se perguntava se o traje ornado lhe caía bem, com sua brancura ofuscante e realeza implícita. Encarou os próprios olhos, ignorando a barba curta, o corpo de guerreiro e a pele marcada de cicatrizes. Olhou naqueles olhos, buscando o rei por trás deles. Como sempre, não ficou realmente impressionado com o que viu. Ele prosseguiu de qualquer forma, pois era o melhor que eles tinham. Tynduil lhe ensinara isso. Muito bem, acredito que você esteja certa sobre os outros. Vou fazer algo para resolver isso. Aquele, no fim das contas, era seu trabalho. O título de imperador trazia consigo apenas uma obrigação: tornar tudo melhor. Tudo bem, Elend disse, apontando para o mapa do império pendurado na parede da tenda de reuniões. Registramos os horários de chegada e desaparecimento das brumas a cada dia. E Nurden e seus escrivas os analisaram. Eles nos deram esse perímetro como um guia. O grupo se inclinou para a frente, analisando o mapa. Vin estava sentada no fundo da tenda, como ainda preferia, mais perto das sombras, mais perto da saída. Ela havia adquirido mais confiança. Era verdade, mas aquilo não baixava sua guarda. Ela gostava de poder olhar para todos na sala, mesmo que confiasse neles. E confiava mesmo, exceto talvez em Sete. O homem obstinado sentava-se à frente do grupo, seu filho adolescente silencioso ao lado como sempre. Sete, ou Rei Sete, um dos monarcas que juraram lealdade a Elend. Tinha uma barba deselegante, uma boca ainda mais deselegante e duas pernas que não funcionavam. Isso não o impedira de quase conquistar Lutadel, mais de um ano antes. Que inferno, Sete resmungou. Você espera que consigamos ler essa coisa? Elend tocou o mapa com o dedo. Era um esboço grosseiro do império.
semelhante àquele que encontraram na caverna, porém atualizado. Tinha vários círculos concêntricos gravados nele. O círculo mais externo é o lugar onde as brumas tomaram completamente a terra, sem mais desaparecer durante o dia. Elend moveu o dedo para o outro círculo. Este círculo passa pelo vilarejo que acabamos de visitar, onde encontramos o depósito. Aqui temos 4 horas de luz do dia. Tudo dentro do círculo tem mais de 4 horas. Tudo fora dele tem menos. E o último círculo? Brisa perguntou. Estava sentado com Auriane, o mais longe de 7 que a tenda permitia. O rei ainda tinha o hábito de lançar coisas em Brisa. Insultos na maior parte do tempo, e às vezes facas. Elend examinou o mapa. Supondo que as brumas continuem avançando para Lutadel à mesma velocidade que vem fazendo, esse círculo representa a área em que os escribas acham que haverá luz do sol o bastante nesse verão para manter as safras. O recinto ficou em silêncio. Esperança é para os tolos. A voz de Ren pareceu sussurrar no fundo da mente de Vin. Ela sacudiu a cabeça. Seu irmão, Ren, a treinara para a vida nas ruas e no submundo, ensinando-a a ser desconfiada e paranoica. Ao fazer isso, também lhe ensinou como sobreviver. Fora apenas Kelsier que conseguira lhe mostrar que era possível tanto confiar quanto sobreviver. E essa fora uma lição difícil. Mesmo assim, ela ainda ouvia com frequência a voz de Ren no fundo da mente. Mais uma lembrança que qualquer outra coisa, sussurrando suas inseguranças, trazendo de volta as coisas brutais que havia lhe ensinado. É um círculo bem pequeno, El. Han se pronunciou, ainda estudando o mapa. O homem corpulento estava sentado com o general Demont, entre Sete e Brisa. Seized, ao lado, mantinha-se em silêncio. Vin olhou para ele, tentando notar sem conseguir algum sinal que indicasse se a conversa de antes havia aliviado ou não a depressão do amigo. Formavam um grupo pequeno, apenas 9, se contassem o filho de Sete, Gnerdin, mas reunia todos que restaram do bando de Kelsier. Faltava apenas Fantasma, que estava no norte, em missão de reconhecimento. Todos estavam concentrados no mapa. O círculo final era de fato muito pequeno, pouco menor que o próprio domínio central, onde ficava a capital imperial de Lutadel. O que o mapa dizia, e Elend deixava implícito, era que mais de 90% do império não conseguiria manter as safras do verão. Nem mesmo essa pequena bolha durará até o próximo inverno, Elend concluiu. Vin observou como os outros contemplavam e percebiam, se já não tivessem percebido antes, o horror do que estava acontecendo. É como o diário de Alendai dizia, ela pensou. Não conseguiam combater as profundezas com exércitos. Ela destruía cidades, trazendo uma morte lenta e terrível. Estavam todos indefesos. As profundezas era como haviam chamado as brumas, ou ao menos era como os registros posteriores as chamavam. Talvez a coisa que eles combatiam, a principal força que Vin libertara, estivesse por trás da escuridão. Realmente não havia maneira de saber ao certo o que acontecera no passado, pois a entidade tinha o poder de mudar os registros. Tudo bem, pessoal, Elend disse, cruzando os braços. Precisamos de opções. Kelsier recrutou vocês porque podiam fazer o impossível. Bem, nossa situação é bastante impossível. Ele não me recrutou, Sete enfatizou.
Fui puxado pelas bolas para dentro desse pequeno fiasco. Se eu realmente me importasse, pediria desculpas, Elend disse, encarando sua plateia. Vamos lá, sei que vocês têm ideias. Bem, meu caro, Brisa disse, a opção mais óbvia parece ser o Poço da Ascensão. Parece que aquele poder foi feito para combater as brumas. Ou para libertar a coisa que se esconde nelas. Sete completou. Não importa, Vim falou, fazendo pescoços virarem. Não há força no poço. Ela se foi. Acabou. Se voltar, desconfio que seja daqui a outros 1000 anos. Tempo um pouco longo demais para fazer durar os suprimentos naqueles depósitos, Elend disse. E se cultivarmos plantas que precisam de pouca luz? Han perguntou. Como sempre, usava calça simples e um colete. Era um brutamontes, capaz de queimar peltre, o que o deixava resistente tanto ao calor quanto ao frio. Ele andava alegremente sem mangas num dia que faria a maioria dos homens procurar desesperadamente por um abrigo aquecido. Bem, talvez não alegremente. Han não havia mudado da noite para o dia, como Sazed, mas ainda assim havia perdido um pouco de sua jovialidade. Tendia a ficar sentado quieto, com um olhar de consternação no rosto, como se estivesse ponderando as coisas com muito, muito cuidado, sem gostar das respostas que obtinha. Existem plantas que não precisam de luz? Auriane perguntou, inclinando a cabeça. Cogumelos e coisas assim, Han respondeu. Duvido que possamos alimentar um império inteiro com cogumelos, falou Elend, mas é uma boa ideia. Deve haver outras plantas também, Han continuou. Mesmo se as brumas vierem o dia todo, vai haver um pouco de luz que as atravesse. Algumas plantas devem ser capazes de viver assim. Plantas que não podemos comer, meu caro, Brisa apontou. Sim, mas que talvez os animais possam, Han retrucou. Elend assentiu pensativo. Temos muito pouco tempo para horticultura agora, Sete observou. Deveríamos ter trabalhado nesse tipo de coisa há anos. Não sabíamos da maioria das coisas que estão acontecendo até poucos meses atrás, Han protestou. É verdade, Elend confirmou, mas o Senhor Soberano teve 1000 anos para se preparar. Por isso fez os depósitos nas cavernas, e ainda não sabemos o que a última contém. Não gosto da ideia de depender do Senhor Soberano, Elend, Brisa disse com um meneio da cabeça. Ele deve ter preparado os depósitos sabendo que estaria morto se qualquer um tivesse que usá-los. Sete assentiu. O abrandador idiota tem razão. Se eu fosse o Senhor Soberano, teria enfiado comida envenenada e água mijada naqueles depósitos. Se eu morresse, então que todo mundo morresse também. Felizmente, Sete, Elend disse com a sobrancelha erguida. O Senhor Soberano se provou mais altruísta do que esperávamos. Aí está algo que não pensei que escutaria. Han observou. Ele era um imperador, Elend disse. Podemos não ter gostado do seu governo, mas, de certa forma, consigo entendê-lo. Ele não era maldoso, não era sequer exatamente mau. Ele simplesmente deixou que tudo lhe subisse à cabeça. Além disso, resistiu a essa coisa que estamos combatendo. Essa coisa? Sete questionou. As brumas? Não, a coisa que estava presa no Poço da Ascensão, Elend respondeu. Chama-se ruína, Vim pensou de repente, e vai destruir tudo. É por isso que decidi que precisamos salvar aquele último depósito, Elend disse. O Senhor Soberano passou por isso no passado, sabia como se preparar. Talvez encontremos plantas que possam crescer sem a luz do sol. Cada um dos depósitos até agora tinha as mesmas coisas, estoques de comida e água, mas cada um trouxe algo novo também.
Em Vetitã, encontramos grandes estoques dos primeiros 8 metais alomânticos. O que houver na última caverna talvez seja exatamente o que precisamos para sobreviver. Então é isso, Sete disse, abrindo um largo sorriso em meio à barba. Estamos marchando para Phaedrix, não é? Elend assentiu rapidamente. Exato. O grosso do exército marchará para o domínio ocidental assim que erguermos acampamento. Ahá, Sete falou. Penrod e Janarly podem engolir essa. Vin abriu um leve sorriso. Penrod e Janarly eram os outros 2 reis de maior importância no governo imperial de Elend. Penrod cuidava de Luthadel, de forma que não estava com eles naquele momento. E Janarly reinava no domínio do norte, onde se situavam as terras hereditárias da casa Ventry. A maior cidade do norte, no entanto, fora tomada em uma revolta, enquanto Janarly, com o pai de Elend, Strath Ventry, estavam longe, sitiando Luthadel. Até aquele momento, Elend não havia conseguido destacar um número de tropas suficiente para retomar Urtô dos dissidentes. Então Janarly governava no exílio, sua força menor usada para manter a ordem na cidade que ele de fato controlava. Tanto Janarly quanto Penrod haviam feito questão de encontrar motivos para que o exército principal não marchasse para a terra natal de Sete. Aqueles desgraçados não vão ficar felizes quando souberem disso, o rei comentou. Elend fez que não com a cabeça. Tudo o que você fala precisa conter uma vulgaridade ou outra? Sete deu de ombros. De que adianta falar se não pode dizer algo interessante? Ofensas não são interessantes, Elend retrucou. Essa é sua maldita opinião. Sete disse sorrindo. E você não deveria estar reclamando, imperador. Se acha que as coisas que eu digo são vulgares, é porque viveu em Luthadel por tempo demais. De onde venho, as pessoas ficam envergonhadas ao usar palavras bonitas como maldita. Elend suspirou. De qualquer forma, Ele foi interrompido quando o chão começou a tremer. Vin se ergueu de um pulo, buscando uma fonte de perigo, enquanto os outros xingavam e tentavam se equilibrar. Ela abriu a tenda com violência, espreitando por entre as brumas. Entretanto, o temor parou rapidamente e, no geral, causou muito pouco caos no acampamento. Patrulhas, oficiais e alomânticos sob comando de Elend corriam para lá e para cá, verificando a existência de problemas. A maioria dos soldados, contudo, apenas permaneceu nas próprias barracas. Vince voltou para os outros na tenda. Algumas cadeiras haviam caído. A mobília de viagem fora bagunçada pelo terremoto. Os outros voltaram lentamente aos lugares. Certamente tem acontecido muitos desses nos últimos tempos, Han comentou. Vin fitou os olhos de Elend e pôde perceber certa preocupação neles. Podemos combater exércitos, podemos tomar cidades, mas e as cinzas, as brumas e os terremotos? E se o mundo se partir ao nosso redor? De qualquer forma, Elend continuou, apesar das preocupações que Vin sabia pesar em sua consciência. Phaedrix deve ser nosso próximo objetivo. Não podemos arriscar perder o depósito e tudo que ele pode guardar. Como o Ation. Ren sussurrava na cabeça de Vin enquanto ela voltava a se sentar. Ation, disse em voz alta. Sete mostrou interesse. Acha que estará lá? Há teorias, Elend falou, olhando de lado para ela. Mas não temos provas.
Vai estar lá, insistiu Vin. Tem de estar. Não sei porquê, mas temos de pegá-lo. Espero que não esteja, Sete disse. Marchei de um lado a outro desse maldito império para encontrar e roubar aquele átio. Se descobrirmos que eu o deixei embaixo da minha própria cidade... Acho que estamos esquecendo algo importante, El. Han interrompeu. Você está falando em conquistar a cidade de Phaedrix? A sala ficou em silêncio. Até aquele momento, os exércitos de Elend haviam sido usados de forma defensiva, atacando guarnições de colós ou acampamentos de pequenos senhores de guerra e bandoleiros. Tinham obrigado algumas cidades a se juntarem a eles, mas nunca haviam, de fato, atacado uma e a tomado à força. Elend se virou, olhando para o mapa novamente. Mesmo de lado, Vin conseguia ver seus olhos, os olhos de um homem calejado por 2 anos de guerra quase perpétua. Nosso primeiro objetivo será tomar a cidade através da diplomacia, Elend declarou. Diplomacia? Sete perguntou. Phaedrix é minha. Aquele maldito obrigador a roubou de mim. Não precisa ter vergonha ou culpa de atacá-lo, Elend. Não precisa? Elend questionou virando-se. Sete, seria o seu povo, seus soldados que teríamos de matar para entrar naquela cidade. Pessoas morrem na guerra. Sentir-se mal sobre isso não lava o sangue de suas mãos. Então, por que se importar? Aqueles soldados se voltaram contra mim. Merecem ser castigados. Não é tão simples, Han interveio. Se não houve maneira de os soldados combaterem esse usurpador, então por que deveríamos esperar que eles entregassem a própria vida? Especialmente por um homem que foi ele próprio um usurpador, Elend disse. De qualquer forma, Han completou. Relatos descrevem a cidade como muito bem defendida. Será um obstáculo difícil de superar, El. Elend ficou em silêncio por um instante antes de olhar para Sete, que ainda aparentava estar feliz demais consigo mesmo. Os dois pareciam compartilhar algo, um entendimento. Elend era mestre na teoria, tendo provavelmente lido mais sobre a guerra que qualquer outra pessoa. Sete, por sua vez, parecia ter um sexto sentido para a guerra e estratégia, tendo substituído Trevo como principal estrategista militar do Império. Cerco, Sete falou. Elend assentiu. Se o rei Yomen não responder à diplomacia, então a única maneira de entrarmos naquela cidade sem matar metade de nossos homens será armando um cerco e deixando-o desesperado. Temos tempo para isso? Han perguntou, franzindo o senho. Além de Urto, a cidade de Phaedrix e as áreas adjacentes são as únicas maiores seções dos domínios internos que mantêm uma força militar grande o suficiente para representar a ameaça. Isso, mais o depósito, significa que não podemos simplesmente deixá-los para lá. De qualquer forma, o tempo meio que está do nosso lado nesse caso. Sete apontou, coçando a barba. Não se ataca uma cidade como Phaedrix do nada. Han. Não se ataca uma cidade como Phaedrix do nada, Han. Ela tem fortificações. É uma das poucas cidades, além de Lutadel, capaz de repelir um exército. Mas, como está fora do domínio central, provavelmente já anseia por comida. Elend assentiu. Enquanto isso, temos conosco todos os suprimentos que encontramos nos depósitos. Se bloquearmos a via principal e, em seguida, tomarmos o canal, eles terão de entregar a cidade, mais cedo ou mais tarde. Mesmo se encontrarem o depósito, o que eu duvido, conseguiremos durar mais que eles num cerco. Han franziu a testa.
Eu acho... Além disso, Elend acrescentou: se as coisas ficarem difíceis, temos cerca de 20.000 colós que podemos mobilizar. Han ergueu uma sobrancelha, mas nada disse. A implicação era clara. Você usaria colós contra as pessoas? Há outro elemento complicador, Sazed disse baixinho. Algo que até agora não discutimos. Várias pessoas se viraram, como se tivessem se esquecido da presença dele. As brumas, Sazed disse. A cidade de Phaedrix fica bem além do perímetro das brumas, Imperador Venturi. Vai submeter seu exército a 15% de baixas antes mesmo de chegar à cidade? Elend ficou em silêncio. Até agora havia conseguido manter a maioria dos soldados longe das brumas. Parecia errado para Vin que o exército fosse protegido da doença enquanto os aldeões eram forçados a sair das brumas. E ainda assim, onde acamparam, havia ainda uma porção significativa de luz do dia sem elas. Tinham tendas o suficiente, ademais, para comportar todos os soldados, algo como que não contavam quando deslocavam aldeões. Algo com que não contavam quando deslocavam aldeões. As brumas raramente entravam em edificações ou abrigos, mesmo os de pano. Não houvera motivo, até então, para arriscar a morte de alguns soldados, já que era possível evitar tal situação. Parecia hipócrita para Vin, mas no momento ainda havia sentido naquilo. Elend fitou os olhos de Sazed. Você tem razão. Não podemos proteger os soldados das brumas para sempre. Forcei os aldeões de Vetitã a se imunizarem. Desconfio que terei de fazer o mesmo com meu exército, pelos mesmos motivos. Vin se recostou no assento em silêncio. Ela frequentemente ansiava pelos dias em que não teria nada a ver com decisões como aquelas. Ou, melhor ainda, dias em que Elend não seria forçado a tomá-las. Marcharemos para Phaedrix, Elend repetiu, afastando-se do grupo. Apontou para o mapa. Se nós vamos sobreviver a isso, e quando digo nós, quero dizer todas as pessoas no novo império. Precisaremos nos reunir e concentrar nossa população nos arredores do domínio central. Será o único lugar onde poderemos cultivar alimentos nesse verão. E toda a força de trabalho que pudermos juntar será necessária para limpar as cinzas e preparar os campos para o plantio. Isso significa colocar o povo de Phaedrix sob a nossa proteção. Elend apontou para a parte nordeste do mapa. Isso também significa que precisaremos reprimir a rebelião em Urtô, não apenas porque essa cidade contém um depósito, com grãos de que precisamos desesperadamente, para um segundo plantio no domínio central, mas também porque os novos governantes estão reunindo um exército. Urtô está à distância de uma marcha de Lutadel. Como descobrimos quando meu pai investiu contra nós, eu não vou deixar que isso se repita. Não temos tropas o bastante para marchar de uma vez nas duas frentes, El. Han alertou. Elend assentiu. Eu sei. Na verdade, prefiro evitar investir contra Urtô. Era a capital de meu pai, e as pessoas de lá sempre tiveram bons motivos para se rebelar contra ele. Demo, relatório. Demo se levantou. Recebemos uma mensagem escrita em aço, de fantasma, enquanto Vossa Majestade estava fora, disse ele. Ele informa que a facção no controle de Urtô é composta por rebeldes Ska.
Soa promissor, Brisa observou. É o nosso tipo de gente. Eles são bem hostis em relação a nobres, Lord Brisa, Demô disse. E isso inclui qualquer um com pais nobres. Um pouco extremo, eu acho, Han disse. Poucos consideravam Kelsier extremo também. Brisa respondeu. Estou certo de que podemos argumentar com esses rebeldes. Ótimo, Elend disse, pois estou contando com você e Sazed para trazer Urto ao nosso controle sem uso de força. Há apenas 5 desses depósitos e não podemos perder nenhum. Quem sabe o que encontraremos em Faithrex? Talvez exija que voltemos aos outros depósitos para encontrar algo que deixamos passar. Ele se virou, olhando para Brisa e depois para Sazed. Não poderemos simplesmente contrabandear a comida para fora de Urto, acrescentou. Se a rebelião naquela cidade se espalhar, isso pode fazer o império inteiro se esfacelar. Temos que trazer os homens de lá para o nosso lado. Todos os presentes assentiram, inclusive Vin. Sabiam, por experiência própria, quanto poder uma pequena rebelião podia exercer sobre um império. O cerco de Faithrex talvez leve um tempo, Elend prosseguiu. Quero que vocês tenham garantido aquele depósito do norte e suprimido a rebelião muito antes de o verão chegar. Enviem o estoque de sementes para as plantações do domínio central. Não se preocupe, Brisa disse. Eu vi o tipo de governantes que os Ska colocam no poder. Quando chegarmos lá, a cidade provavelmente já estará à beira do colapso. Ora, provavelmente até ficarão aliviados por receber uma oferta para se juntar ao novo império. Cuidado! Os relatórios de fantasma foram escassos, mas parece que as tensões na cidade estão em plena ebulição. Enviaremos algumas centenas de soldados com vocês por precaução. Ele voltou a olhar para o mapa, os olhos estreitando-se levemente. 5 depósitos, 5 cidades. De alguma forma, Urto é parte disso tudo. Não podemos deixá-la escapar. Majestade, Sazed disse, minha presença é necessária nessa viagem? Elend franziu o senho, olhando para Sazed. Tem algo mais importante que precise fazer, Sazed? Tenho pesquisas a fazer, o guardador respondeu. Respeito seus desejos, como sempre. Se considera essa pesquisa importante? São de natureza pessoal, Majestade, Sazed confessou. Não poderia fazê-las enquanto ajuda em Urto? Você é terrissano, o que lhe dá uma credibilidade que nenhum de nós pode reivindicar. Além disso, as pessoas respeitam e confiam em você, Sazed, com bons motivos. Brisa, por outro lado, tem certa reputação. Trabalhei duro para construí-la, você sabe, Brisa comentou. Eu realmente gostaria que você liderasse essa equipe, Sazed, Elend afirmou. Não consigo pensar em um embaixador melhor que a própria testemunha sagrada. A expressão de Sazed era indecifrável. Muito bem, ele disse por fim. Farei o meu melhor. Ótimo, Elend disse, virando-se para olhar o restante do grupo. Então, há uma última coisa que preciso pedir a todos vocês. E o que seria? Sete questionou. Elend manteve o silêncio por alguns momentos, olhando para um ponto indefinido sobre a cabeça de todos e parecendo pensativo. Finalmente ele disse: quero que me contem coisas sobre o sobrevivente. Ele era o Lorde das Brumas, Demô disse imediatamente. Não há retórica, Elend falou. Quero saber sobre o homem Kelsier. Não o conheci, vocês sabem. Eu o vi uma vez, pouco antes de sua morte, mas nunca o conheci de fato.
Por que isso? Sete inquiriu. Todos nós ouvimos as histórias. Ele é praticamente um deus, segundo os Ska. Só façam o que eu pedi. A tenda ficou em silêncio por alguns momentos. Por fim, Han tomou a palavra. Kel era grandioso. Não era apenas um homem, era maior que isso. Tudo o que fazia era grandioso. Seus sonhos, o jeito como falava, a maneira de pensar. E não era falso, Brisa acrescentou. Posso dizer quando um homem está fingindo. Por isso comecei meu primeiro trabalho com Kelser na verdade. Em meio a todos os impostores e fingidores, ele era genuíno. Todos queriam ser os melhores. Kelser, de fato, era. Ele era um homem, Vin disse baixinho. Apenas um homem. Ainda assim, sempre sabíamos que teria sucesso. Fazia você ser o que ele quisesse. De forma que pudesse usar você, Brisa observou. Mas você era alguém melhor quando ele terminava, Han acrescentou. Elend assentiu lentamente. Gostaria de tê-lo conhecido. No início da minha carreira, sempre me inspirei nele. Quando cheguei a ouvir falar de Kelser, ele já estava se tornando uma lenda. Era injusto me forçar a tentar ser ele, mas eu me preocupava mesmo assim. De qualquer forma, aqueles de vocês que o conheceram talvez possam responder outra pergunta minha. O que acham que ele diria se nos visse agora? Ficaria orgulhoso, Han disse de pronto. Digo, derrotamos o Senhor Soberano e formamos um governo Ska. E se ele nos visse nessa reunião? Elend perguntou. A tenda ficou em silêncio novamente. E quando alguém enfim falou, o que todos estavam pensando foi alguém inesperado para vir. Ele diria para rirmos mais, Sazed sussurrou. Brisa deu uma risadinha. Ele era totalmente insano, sabe? Quanto pior ficavam as coisas, mais ele fazia piada. Eu me lembro de como ficou animado no dia seguinte a uma das nossas piores derrotas, quando perdemos a maior parte do nosso exército Ska para aquele idiota do Ieden. Kel entrou saltitante fazendo uma de suas piadas infames. Parece insensível, Auriane disse. Han negou com a cabeça. Não, ele era apenas determinado. Sempre dizia que o riso era algo que o Senhor Soberano não poderia tirar dele. Planejou e executou a derrubada de um império de 1000 anos, fazendo isso como uma espécie de penitência por ter deixado a própria esposa morrer pensando que ele a odiava. Mas fez tudo isso com um sorriso nos lábios, como se toda piada fosse sua maneira de dar um tapa na cara do destino. Precisamos do que ele tinha, disse Elend. Os olhos dos presentes se voltaram para ele. Não podemos continuar assim, Elend declarou. Temos discussões idiotas uns com os outros e nos deixamos levar pela melancolia, assistindo as cinzas caírem, convencidos de que estamos condenados. Brisa riu novamente. Não sei se você notou o terremoto poucos minutos atrás, meu caro, mas o mundo parece estar acabando. É incontestável que esse é um acontecimento deprimente. Elend meneou a cabeça. Podemos sobreviver, mas a única maneira disso acontecer é não deixando o nosso povo desistir. Ele precisa de líderes que riam, líderes que sintam que essa luta pode ser vencida. Então, é o que peço de vocês. Não me importo se vocês são otimistas ou pessimistas. Não me importo se secretamente pensam que todos estaremos mortos antes do fim do mês. Por fora, quero vê-los sorrindo. Façam como um desafio se precisarem. Se o fim realmente vier,
Quero que este grupo o enfrente sorrindo, como o sobrevivente nos ensinou. Lentamente, os membros do antigo bando assentiram, até mesmo Sazed, embora parecesse um tanto perturbado. Sete apenas sacudiu a cabeça. Vocês são malucos. Nunca vou saber como vim parar nesse meio. Brisa gargalhou. Mas que mentira, Sete. Você sabe exatamente como veio parar aqui conosco. Nós ameaçamos te matar caso não viesse. Elend estava olhando para Vin. Ela encontrou seus olhos e assentiu. Fora um bom discurso. Ela não sabia ao certo se as palavras dele mudariam alguma coisa, mas havia mais como o bando ser do jeito que era no início. Não havia mais como o bando ser do jeito que era no início, só risadas ao redor da mesa de trevo durante noites sem fim. Se eles mantivessem o sorriso de Kelsier na mente, no entanto, talvez fosse menos provável que esquecessem o motivo principal pelo qual estavam lutando. Tudo bem, pessoal, Elend disse por fim. Vamos começar os preparativos. Brisa, Sazed, Auriane, precisarei que vocês falem com os escribas sobre as estimativas de suprimento para a viagem. Han, envie uma mensagem a Lutadel e diga a Penrold para reunir os estudiosos para investigar o cultivo de plantas que possam crescer com pouca luz do sol. Demo, espalhe a notícia para os homens. Partiremos amanhã.